Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que a poderosa mão de Deus esteja sempre na tua vida, para que os olhares do inimigo não te alcancem. Convido, queridos amados, a nos acompanhar nessa meditação gloriosa da parte do Santo Espírito de Deus. Deus vai nos dar um esclarecimento a respeito da vontade de Deus Pai, Deus Filho e do próprio Espírito Santo. Amém? Nos acompanhe aqui nessa leitura em nome de Jesus. Aqui no livro de Atos, no capítulo 6, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus, graças a Deus. Não é lindo, queridos, quando o Espírito Santo esclarece para o servo de Deus, para a serva de Deus, para o ministério, a preferência de Deus? Sim, porque é importante saber aquilo que Deus prefere. Porque o escolhido para a palavra, Deus não lhe deu a ele o direito de fazer outra coisa. Ele pode até fazer, mas é um direito que Deus não deu, porque foi escolhido para a palavra. E a palavra tem suas funções específicas. Uma delas não é louvar, cantar louvor. E pode cantar, mas não é essa a palavra, não é essa a especialidade da palavra. Mas pode ser feita. Mas a palavra, irmão, ela é a espada do Espírito. Percebe? É a espada do Espírito. Na medida em que eu ministro a palavra de Deus, a vontade de Deus para os ouvintes, aquela vontade de Deus, uma vez ministrada e esclarecida pelo pregador, é uma espada que o Espírito Santo tem em suas mãos para guerrear a favor daquele que ouve e crê e coloca no seu coração. Daí porque os apóstolos disseram: olha, não é inteligente a gente negligenciarmos, sair da palavra, ou seja, da presença de Deus. A palavra é Deus. Não podemos sair da presença de Deus para poder servir as mesas. Portanto, escolhe pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria, de temor a Deus, claro, para fazer essa função doméstica. Mas nós perseveramos em oração e na palavra. Observe que a gente, por não compreender a vontade de Deus, a gente faz tudo aleatoriamente, tudo é de Deus. Mas a gente não coloca em ordem aquilo que prefere Deus, que prefere o Espírito Santo em cada função. Homens que é da palavra, sai para fazer obra social, homem que é da palavra, vai louvar, homem que é da palavra. E fica generalizado as coisas. A palavra é ordem e decência. A palavra é ordem e decência. Você tem que ser decente na presença de Deus. Você tem que ser ordeiro. E isso leva muito tempo. Você ser um ordeiro na presença de Deus e decente, uma pessoa decente, ordeira, leva tempo. Requer muita dedicação. Requer muito afinamento. Requer muito estreitamento.
Um homem que é ordeiro na palavra de Deus e é decente, é um homem que não sai buscando os seus interesses. Ele precisa, como ele precisa. Quem não gostaria, meu amado, de ter uma mesa, não importa o tamanho dela, com os melhores frutos, a hora que a pessoa quiser, todos nós. Mas Jesus não ofereceu estas coisas. Jesus chamou homens de dura servir para continuar com essa dura servir, porém servindo a Deus. Ordeiros, homens capazes de observar de antemão o risco e alertar os demais que assim não pensa. Por isso ele escolheu Pedro e questionou Pedro por 3 vezes para, se Pedro amasse, teria que cuidar. E não tem como eu cuidar das ovelhas de Jesus, sendo eu um desordeiro. Olha, queridos, a palavra de Deus é linda e gloriosa, porque ela me corrige primeiro, ela me instrui primeiro, ela me ensina primeiro, ela me molda primeiro. Ela não passa por mim para outro sem me trabalhar em mim. Não. Imagine a água suja no meio da água limpa. Pode até não se misturar, mas que